Hoje no Conexão Jovem, falando sobre um tema que é muito importante para a gente, que tem a ver com a vida, tem a ver com a nossa importância diante de uma sociedade que nem sempre nos entende. Agora, doutores, eu queria saber de vocês aí, o que a gente pode fazer para prevenir essa praga que é o suicídio, que vem afetando aí as nossas vidas? Sempre se fala da... A gente começou falando hoje da importância da família, tá? Da estrutura psicológica de uma pessoa, aonde se forma, aonde se cria, como se fortalece. Sempre os vínculos mais fortes são com papai e mamãe, com os irmãos. Em alguns momentos, quando papai e mamãe não estão, com os vós, avós, etc., tios, com as pessoas que realmente a gente acha que eles deveriam considerar a gente como importantes. O fato de entender, o ser humano entender que ele se sente amado, que ele se sente respeitado, valorizado, é uma das formas mais importantes de valorizar a vida, tá? De ter a vida como uma coisa importante. Uma pessoa que não se sente bem, que se sente isolada, é uma pessoa que não sabe o que fazer com a vida. Pode falar. Você quer terminar o pensamento? Não, tá bom, pode falar. Então, nesse contexto da família, é muito importante que os pais possam dar um espaço para a criança manifestar os seus sentimentos. O que significa isso? Às vezes tem uma família, por qualquer razão, ou cansaço, ou estresse, ou enfim, a criança quer expressar uma zanga, né? E aí o pai fala assim, não, fica quieto, depois a gente fala sobre isso. Ou então a criança chega da escola e fala assim, mãe, estou muito chateada porque a tia falou isso para mim, e tal. Não, a tia tem razão, não fica quieta, a tia que manda lá, você que fez besteira, que besteira que você fez? Ei, peraí, nem deixou a criança falar. Então deixa a criança falar. A criança precisa expressar sua tristeza, ou sua raiva, ou sua irritação, porque quando a gente deixa a criança falar, ela coloca para fora a sua dor, aquilo que a incomodou, aquilo que foi desagradável para ela, e se você escuta com atenção, com carinho, né, com empatia, essa criança ela começa a pensar, puxa, alguém me ouve, alguém me entende, alguém deu atenção para aquilo que eu estou sentindo, então o que eu estou sentindo tem importância. Então, isso se cria um vínculo que dificilmente levará essa pessoa na frente a pensar em suicidar porque ninguém me entende. Porque alguém entendia e ela era ouvida, ela era escutada. Então, isso é uma coisa, essa qualidade de funcionamento da dinâmica familiar, na família nuclear, é muito importante isso, dar o espaço para as crianças falarem do sentimento, porque, gente, criança também tem angústia, criança também tem tristeza. Ela às vezes não manifesta assim como a gente manifesta, como adulto, né? Uma criança de 5 anos não vai falar assim, ai mãe, estou com uma angústia, ela nem sabe o que é isso, mas ela tem angústia, né? Então a gente tem que deixar essa criança falar do jeitinho dela, isso vai ser muito curativo e preventivo. O ambiente espiritual também religioso é um ambiente protetor, porque deveria falar do amor incondicional de Deus. Deveria falar e fazer-nos entender que a vida que a gente está vivendo aqui não é por completo o que Deus preparou para a gente, que é resultado do pecado, da miséria do ser humano ter se afastado de Deus. Então é super importante entender que além dos problemas, Deus está. A gente vai conversar isso depois, mas é uma face protetora. É importante tanto o núcleo familiar como o núcleo espiritual. E em terceiro lugar, quando as pessoas não acham ou não têm um núcleo familiar, tem um núcleo de amizades, tá? Que seja do mesmo, com vínculos fortes. Tá? Ou depois, quando casam com um parceiro, uma parceira que sejam realmente unidos, né? A gente está falando aqui no programa de hoje essa importância de nós conversarmos sobre o tema, de abrir o nosso coração e não esperar até, quem sabe, chegar no final, no limite das nossas forças. Mas quando já nos sentimos, quem sabe, abalados, tristes, abrir nosso coração, conversar, contar a nossa história, pedir ajuda, não significa que somos fracos, mas somos fortes, né? Para ter a coragem de conversar com os outros e abrir a nossa história para outras pessoas que podem nos ajudar. Agora vamos conhecer uma história. Falando de histórias, né? Vamos conhecer essa história muito especial. E ela vai contar um pouquinho para a gente como foi a experiência dela, passando por esses momentos de dor. Vamos conhecer.
Desde a época da infância, uma infância muito conturbada, com briga entre os meus pais, uma parte de traição do meu pai, que acabou afetando muito. A minha mãe até cometeu um pré-suicídio cortando os pulsos. Então, desde muito pequena, eu comecei com álcool, foi a primeira parte. De tomar escondido já com 6 anos e pegar e esconder dos meus pais. Só por esse começo já dá pra ver que a história da Kelly não vai ser fácil, né? Os anos foram passando e a coisa piorou ainda mais. O consumo de álcool aumentou, ela passou a usar drogas e se mutilar. A pressão familiar de que seria responsável por alguns parentes idosos também não ajudou em nada. E para completar, teve que se mudar para o Japão para ajudar a pagar o tratamento da mãe, que teve graves problemas cardíacos. Trabalhei numa doceria, eu trabalhei 6 anos e meio, então trabalhando de 18 a 22 horas por dia. Então lá o trauma foi muito maior, porque você tem que escutar calada, porque você precisa, você está em outro país porque você precisa. Então lá eu começava a beber muito mais, a dar vários socos na parede, eu tenho vários dedos deformados por causa disso. Eu arquitetei durante 30 dias para pular da ponte central de onde eu morava. Só que até um vizinho que tinha muito contato comigo viu que eu saí de casa muito tarde da noite, era 3 horas da madrugada. Eu liguei para minha mãe no caminho e eu deixei o celular certinho, bem no pé da ponte, a chave do apartamento onde eu morava e os meus documentos. E eu sentei na ponte. E quando eu fiquei pensando em tudo para pular, esperando a hora certa, algo que fosse realmente letal, tinha que ser um caminhão, alguma coisa assim, não um carro só para pular da ponte e dar um problema. Foi que ele chegou a tempo correndo e me puxou da ponte. Com a mãe um pouco melhor, Kelly decidiu voltar ao Brasil. Por conta da experiência profissional no exterior, conseguiu uma posição de chefia em uma rede de restaurantes. Porém, não demorou muito para ter mais notícias ruins. Com mais ou menos 5 para 6 anos de Habib's, trabalhando direto, eu descobri o câncer. E quando descobri o quanto já estava, ele já chegou, daí o oncologista chegou para mim e disse, é no sistema digestivo inteiro, então é saída do esôfago, é o estômago, é o duodeno e é o intestino. Logo após isso, eu entrei numa depressãozinha, porque eu tive que largar as minhas atividades. Porque eu trabalhava no Habib's das 8 da manhã às 11 da noite. Porque quando você gerencia um negócio, você tem que estar focado o tempo todo. Então eu parei as atividades e veio a depressão. Daí a psicóloga passou para mim alguns remédios, junto com a psiquiatra, e eu saí de lá com 300 comprimidos. Daí dos 300 comprimidos, eu deitei e veio aquela luzinha na cabeça. Se você tomar uma alta dose de remédio, vai acabar a dor, vai acabar a doença, vai acabar tudo. Você não vai ter mais nada disso. E eu tomei 200 comprimidos de uma vez. A minha mãe me encontrou caída dentro de casa e eu fiquei no hospital mais 3 dias, lógico, para tirar toda a desintoxicação desses remédios. Então foi uma bomba gigante que realmente eu apaguei e você pensa, acabou a dor, acabou tudo isso, acabou a aflição e acabou tudo que pesava tanto na minha vida. Porque você não pensa que você vai morrer, literalmente. Você pensa assim, só essa dor momentânea que eu tenho vai acabar. Só que, qual é a consequência disso? Então, normalmente, todo mundo pensa somente na situação ruim que está passando e não no que ela está perdendo também. Olha essa história, a gente pode pensar e até identificar várias das coisas que a gente já conversou aqui no programa. O que vocês acham da história aí da Joyce? Eu gostei de uma parte que ela fala, eu achei que era momentâneo. A dor dela era momentânea.
Mas eu queria acabar com isso que era momentâneo. A gente conversava, às vezes a gente não está preparado para resistir nem um pouquinho de dor. Às vezes não precisa ser muito. É a incapacidade de entender que, lamentavelmente, nessa vida a dor faz parte. E a gente tem que lutar. E falar disso é o primeiro passo da luta. Você tinha perguntado justo antes do vídeo, será que é bom falar? Será que não é uma coisa que tem que ficar embaixo da cama, sem sair, sem mostrar para ninguém? E muitas vezes é terapêutico poder falar daquilo, não continuar colocando esse peso nas costas. Isso faz bem, por isso também é importante perguntar. Uma forma de prevenir é perguntar, você está bem? Abrir o panorama para a pessoa conseguir desabafar, abrir o coração. Tá? Você está precisando de alguma coisa? Eu não estou te vendo bem. Você quer continuar vivendo? Você está pensando em alguma coisa ruim? E dar a capacidade que o outro entenda que realmente estou interessado, que eu quero ajudar, que eu quero ver, que eu quero ajudar a resolver esse problema, que eu quero tirar essa dor do peito dela. Pode ser que alguém não abra, e o que a gente estava comentando agora há pouco, a gente não abre muito essa conversa porque temos medo de ficar parecendo que somos fracos, né, doutor? Será que, como a gente pode encarar essa questão de fraqueza ou quem sabe, fortaleza nessa questão da gente conversar e superar esse sentimento que estamos tendo? Escutando a história, primeiro parte da história dessa moça, primeiro pensei na questão, tem uma doença no Japão que está invadindo outros países, China e outros países, uma doença no Japão que já tinha 3 décadas ou 4 décadas atrás, chamada karoshi. Karoshi é uma morte súbita. Jovens empresários com 28, 30 anos, de repente, pum, cai, tem um AVC, tem um infarto por causa da exigência de um padrão de vida sobre-humano. Trabalhar 20 horas por dia, e ela falou que foi trabalhada doceria 20 horas por dia, pensei, karoshi, né? Quer dizer, um padrão. Se bem que tem outras características do japonês, que é uma pessoa mais fechada, não abre muito sentimento, então isso ajuda para implodir, né? Agora, me chamou também a atenção dela, cara, eu não sei os detalhes da história, não sei minúcia, não conheço a história clínica dela, mas por que alguém teve que ir para o Japão para trabalhar, para conseguir dinheiro, para tratar o câncer da mãe? O Brasil tem bons tratamentos de câncer, inclusive do governo. O INCA, no Estudo do Câncer, tem tratamentos gratuitos excelentes, de bom nível, né? Tem muita coisa horrível da parte de saúde do governo, mas no sentido de câncer tem bons institutos que tratam. Agora, pode ser, será que, né, pessoas como ela não têm esse nível de exigência muito severo, não pega pesado muito com ela? E se a pessoa pega pesado demais com ela pode aguentar pegar pesado consigo mesmo durante algum tempo, mas tem uma hora que o corpo e a mente vão começar a emitir sinais de esgotamento. E um dos sinais de esgotamento pode ser a depressão, pode ser transtorno de ansiedade, pode ser começar a beber exageradamente, e aí é o alarme, a maneira como a pessoa vive em termos mentais que está exagerada e que ela começa a emitir alarmes, não porque é fraca. Aliás, é importante a gente pensar e compartilhar com o público de casa de que a pessoa forte não é emocionalmente falando, não é aquela que não tem angústia, que não tem tristeza, que não tem medo. É aquela que quando tem tristeza, quando tem angústia, quando tem medo, não faz besteira. Né? Então, nesse mundo, nós temos dores. Jesus foi muito claro em relação a isso. Né? Ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, não só por questões externas que nos atingem, mas porque nós somos frágeis até certo ponto. Né? Então, é muito importante isso. Por isso que tem uma professora da Universidade de Harvard, Lee McCullough Wayland, ela fala assim, saúde mental é ter as emoções sem deixar que as emoções tenham você. Que na verdade a Bíblia fala disso, né, em Efésios, né? Irai-vos e não pequeis, quer dizer, tenha uma emoção, mas não deixe a emoção levar você a fazer besteira. Então, primeiro de tudo, pegue leve, né? Não fique exigindo de si aquilo que é demais. Nós temos um limite e Deus respeita esse limite e eu preciso respeitar esse limite também. Às vezes acaba sendo muito doloroso para alguém ter que chegar para um pai e dizer, olha, eu tive
tive vontade de tirar minha vida. Só que daí o pai vai pensar assim, nossa, mas eu te dei de tudo, eu fiz o melhor que eu podia para você, como que você está se sentindo isso? Como que a gente lida, expõe mais esse assunto, porque... querendo ou não, a gente não tem medo de falar sobre isso, dá a impressão que a gente vai incitar a pessoa a fazê-lo. Hoje o doutor falava a capacidade de entender como o outro ama. Tá? Não todo mundo recebe um amor como quer. Tá? Hoje o doutor está falando disso. E às vezes eu preciso entender que se o outro não está me dando o amor do jeito que eu quero, não significa que ele não está me amando, que ele não está me escutando. Mas ao mesmo tempo ao contrário. Se a outra pessoa está me colocando numa situação de querer tirar a vida dela, significa que eu tenho que mudar alguma coisa. E isso, muitas vezes as pessoas reagem com raiva. Tá? Reagem com raiva a planteamentos desse tipo. Ou seja, como que você me fala uma coisa dessa? Como que você queria se tirar a vida? Fala para um filho de pastor, para um pai que é pastor, pai, eu não aguento mais viver. O que o pastor vai pensar? Mas como tudo que eu estou te ensinando, tudo que eu estou falando na igreja, você não me ouve? Como que você vai... Aí o filho se sente ainda mais isolado, ainda mais afastado, ainda mais... Culpado. E aí a gente precisa entender que o outro está sentindo dor. E essa dor não é menor. A gente precisa parar e começar a contemplar as coisas como ele está contemplando para entender que precisa ajuda. Isso é sumamente importante. E é importante nesse contexto, assim, a gente pode até dizer para a pessoa que disse para a gente que está pensando em se matar, assim, olha, primeiro, dizer coisas como o doutor Pablo comentou, pô, você tem tudo, mas você tem isso, tem aquilo, isso só piora. Então, a gente pode até dizer para a pessoa assim, olha, eu não consigo entender por que você está pensando em se matar, já que você tem um bom trabalho, você tem uma faculdade, você tem isso, você tem... Mas deve ter alguma coisa em você que talvez seja mal resolvida, ou muito doída, ou muito assustadora. Você quer falar sobre isso? Eu estou disposto a ouvir você. Então, aí, essa é uma postura que a família pode ter e que, então, dá a chance da pessoa botar para fora, falar. E muitas vezes, quando a pessoa consegue ter esse canal de comunicação e consegue falar, a ideia suicida pode diminuir. Que importante. E olha só, a gente já chegou no final desse bloco, mas no próximo bloco ainda tem um pouquinho mais. Esperamos que esse programa esteja sendo muito bom para você. E se você souber de alguém que precisa de ajuda, aproveita e compartilha esse programa também com essa pessoa, tá bom? Vamos agora num breve intervalo, já estamos de volta.